A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Nós estamos hoje falando do terceiro trimestre do ano de 2021, que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje trataremos da lição de número 12, o reinado de Josias. Lembrando que se esta lição for ministrada em um domingo, será no dia 19 de 9 de 2021, se seguir todo o calendário previsto na lição, e esse dia é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Segundo Reis, o texto áureo está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 3 a 5, depois versículo 8, depois capítulo 23, versículos 2 a 5, 21, 22 e por fim 25. O objetivo geral da lição: pontuar o avivamento gerado por Josias. Os objetivos específicos são evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Queridos, como já dissemos lá na lição 5, talvez você já escutou, já assistiu àquela lição que fala sobre o reinado de Acasias, nós mencionamos isso naquela lição, mas se não escutou não tem problema, nós vamos resumir um pouquinho aqui. Quando nós vamos falar dos reis de Israel, dos reis de Israel e Judá, no caso do reino dividido, nós precisamos sempre ter em mente o contexto histórico. Tá? No caso, quando nós falamos de contexto histórico, é tentar ver a linha do tempo, aonde esses fatos eles se realizam, em que momento da história do povo de Deus esses fatos narrados da Bíblia se concretizam. Bom, nós temos Josué chegando em Canaã, tomando posse da terra, Deus cumprindo a sua promessa, e inicia 350 anos de juízes, sobre aí a liderança de juízes de Israel. Samuel é considerado o último juiz. Depois de Samuel, nós temos Saul sendo ungido rei. Saul, ele desrespeita a ordem divina, por sua desobediência, ele é destituído do trono, do reinado, e isso é passado a Davi. Davi, então, assume o reino de Israel. Primeiramente, ele começa a reinar em Judá, depois ele reina sobre todas as 12 tribos. Temos início a um período chamado de Reino Unido. Este Reino Unido continua até Salomão, que construiu o templo em Jerusalém. E quando Davi assume o trono, ele derrota ali, ou ele conquista Jerusalém dos jebuseus e toma para si como cidade de Davi, estabelecendo ali a capital do reino. E depois dele vem Salomão, seu filho, que constrói o templo em Jerusalém. E depois de Salomão temos Roboão. Roboão, por causa da sua arrogância e incapacidade de governo, ele quase causa uma guerra civil, tendo em vista aí a reclamação do povo, os altos tributos, altos impostos que eram cobrados pelo monarca. Salomão começou a cobrar alto, Roboão queria continuar, o povo pediu um alívio, ele se recusou, e por causa disso o povo se rebela. Diante disso, para não haver uma guerra civil, há uma cisão das tribos. 10 tribos ao norte, formando o reino de Israel, sob a liderança de Jeroboão. Jeroboão, primeiramente, estabelece a sua capital em Siquém, no Monte de Efraim, e depois em Penuel. Mais à frente, Onri, também rei de Israel, ele funda a cidade de Samaria, e a partir daí até o fim do reinado de Israel, o fim do reino de Israel, a capital passa a ser Samaria. Ao sul, o reino continua na linhagem davídica, com Roboão,
que continua aí a sucessão, a dinastia davídica, e a capital em Jerusalém. E o reino ali de Judá é formado basicamente por Judá e a tribo de Benjamim, né? Então, neste período, nós temos que Judá teve 20 reis, se contarmos a partir de Roboão, filho de Salomão. Uns bons, que procuraram andar no caminho de Davi, como Asa, Josafá, Ezequias e o próprio Josias, que é da lição de hoje. Outros terríveis, como Acás, que foi pai de Ezequias, extremamente idólatra, chegou a sacrificar um dos seus filhos a um ídolo chamado Moloque, passar pelo fogo. Manassés, terrível como seu pai. Pela tradição do Talmud judaico, Manassés ele matou o profeta Isaías, serrando ao meio, né, segundo a tradição, e depois temos Amon, também foi um terrível rei. Mesmo com a repreensão dos profetas Isaías, Amós, Miqueias, Jeremias e Abacuque, o povo não se arrependeu dos seus maus caminhos. Também o reino do sul, Judá, foi envolvido em idolatria. Da idolatria vem corrupção, injustiça, nominalismo religioso, falta de compromisso com a aliança divina. Em 597, houve uma invasão babilônica liderada por Nabucodonosor, e depois o rei Jeconias, conforme as profecias de Abacuque e Jeremias. Em 586, a Babilônia destrói Jerusalém e o templo. Zedequias, o último rei de Judá, é deposto e levado escravo. Tem início o que chamamos do período de cativeiro babilônico. O rei Josias, que falaremos na lição de hoje, ele é o 16º rei de Judá. Então você percebe que de uma quantidade de 20 reis, nós temos já Josias na parte final da existência do reino de Judá. Filho de Amon, neto de Manassés, bisneto de Ezequias. Então um histórico familiar de pelo menos de pai e de avô tremendamente idólatras. Josias reina na parte final do reino de Judá, entre os anos de 640 a 609 a.C. Foi responsável por um avivamento em Judá. Quando seu pai Amon morreu, ele tinha 8 anos de idade. Quando começou a reinar, provavelmente esse período entre 8 e 18 anos, ele foi ali conduzido por regentes, né? O livro dos reis nos diz que, em Reis 22:2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois bem, ele subiu ao trono como um garoto ainda, com 8 anos de idade, e por volta dos seus 18 anos, já reinando de forma plena, ele inicia uma força-tarefa para reformar o templo de Jerusalém, que havia trincos, havia rachaduras. O texto nos dá a entender que o templo estava há muito tempo sem a manutenção necessária, revelando aí o desleixo do povo e o desleixo da classe sacerdotal em cuidar do templo do Senhor. Durante a reforma, essa reforma iniciada, promovida, instigada por Josias, né, o sumo sacerdote acha o livro da lei, que estava perdido e esquecido dentro do templo. Isso nos mostra o nível espiritual da nação de Judá. Nos mostra a falta de zelo e comprometimento dos levitas, que deveriam ser responsáveis pelo cuidado da lei. A lei deveria ser o núcleo da fé judaica. O livro da lei, quando fala livro da lei, está se referindo ao conjunto de pergaminhos que constitui a Torá, que para nós hoje é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses leis deveriam ser um núcleo, deveria estar em evidência, deveria estar sendo pregado, anunciado, falado o tempo todo. E aqui o texto nos mostra que estava perdido em meio aos escombros ali, em meio à desorganização, talvez em meio à sujeira que envolvia ali, o descaso, o abandono do templo. Esse livro, esses rolos da lei estavam perdidos, né? E esse sumo sacerdote acha aquilo, né? Ilquias, ele lê e entrega a Safã, o escrivão real, que foi enviado pelo rei para ali levar recursos financeiros para a reforma do templo. Este também lê
e leva ao rei e faz a leitura diante do rei do que estava escrito nos pergaminhos, do que estava escrito no livro da lei, do que estava escrito na Torá, esses 5 primeiros livros, né? Então, não foi uma leitura rápida, com certeza, mas o rei, ele, ao ouvir as palavras depois da leitura do seu escrivão, ele toma uma postura, ele rasga as suas vestes. O rasgar as vestes era uma expressão de tremenda humilhação ali do rei diante de uma notícia, né, de uma notícia que ele recebeu ao ouvir as palavras escritas na lei. Provavelmente, nós deduzimos aqui por todo o contexto que chega ao ápice quando ele escuta as palavras de bênção e maldição descritas em Deuteronômio 28. Né? Ele entende plenamente o que está escrito, ele reconhece, olhando para a história dos seus antepassados, olhando para o momento em que ele vivia, que a nação de Judá estava debaixo do juízo divino, porque a lei estava ali e tudo aquilo que foi escrito na lei, que era a base do pacto entre Deus e seu povo, a aliança mosaica, a aliança do Sinai, aquele povo tinha desrespeitado, esquecido, deixado de lado, seguido a sua vida, envolvido com sincretismo religioso, com idolatria, havia abandonado totalmente. E ali estavam palavras de bênção, se o povo seguisse a lei de Moisés, seguisse a lei dada por Deus a Moisés, mas também tinha palavras de maldição, pelo desvio, pela desobediência e pelos pecados do povo. E Josias reconhece que eles estão sob o juízo divino. Então, naquele momento de humilhação, de consternação, de quebrantamento, ele envia os seus mensageiros para consultar a profetisa Hulda. Provavelmente alguém de referência, alguém de respeito, alguém que realmente falava a palavra de Deus, uma mulher de Deus, ele manda consultar. E a resposta da profetisa fala, você tem razão, o povo de Judá está sob o juízo divino. Sim, é exatamente isso, ela confirma o juízo divino sobre Judá. Interessante, né, que no tópico ali, entendendo a vontade de Deus, embora fiel a Deus, muito provavelmente nós deduzimos pelo ensino da sua mãe, que é descrito ali na Bíblia, sua mãe Gedida, casada com um rei anterior que foi soberbo, né? Ele idólatra, mas provavelmente entendemos que ele seguiu os passos de Davi, decidiu seguir os passos de Davi, e não do seu pai, e não do seu avô, por ensino da sua mãe, né? Nós vemos isso também em Timóteo, que aprendeu as Sagradas Escrituras com sua mãe e com sua avó também. Mas aqui podemos deduzir isso. E diante disso, ele tinha um conhecimento do Deus verdadeiro, ele tinha conhecimento talvez das histórias de Davi, ele decidiu seguir os caminhos de Davi, seu antepassado, mas não tinha pleno conhecimento sobre a lei, sobre a aliança, ele não tinha pleno conhecimento sobre a vontade de Deus. Conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, decidiu assumir uma postura de servir esse Deus, sabia que havia um pacto entre Deus e seu povo, mas não conhecia plenamente a sua palavra, não conhecia a sua lei, não conhecia o teor e os requisitos da aliança, ou seja, ele ainda desconhecia a vontade de Deus registrada na sua palavra. Quando, porém, com a leitura dos rolos da lei, com a leitura da Torá, ele ouve essa leitura atentamente, ele entende o que está escrito lá. E ele não fica indiferente. Ele não tenta racionalizar, ele não tenta simbolizar ou alegorizar as passagens. Ele não corrompe o texto com pressupostos teológicos ou filosóficos da sua época. Ele não tenta jogar a culpa nos seus antecessores. Não, eles fizeram, eles que se virem, a culpa não é minha, deixa quieto, eu já estou reformando o templo, já estou fazendo muito mais do que os meus antecessores fizeram, eu já fiz a minha parte, eu não quero saber o que vai acontecer. Pelo contrário, ele reconhece como líder e governante da nação, ele se põe como responsável pelo povo e ele se humilha. Ele reconhece o seu pecado, o pecado do povo, ele busca orientação de misericórdia, ele pergunta o que faremos diante de palavras tão pesadas e diante da justiça e juízo divino sobre nós. Isso confirma ou vai ao encontro do que o autor de Hebreus, no capítulo 4:12, nos diz. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Toda verdadeira conversão,
advém do reconhecimento do nosso pecado, da nossa culpa, da santidade divina e do juízo divino. Toda a conversão vem no momento que estamos expostos à palavra. Esta palavra nos confronta, nos mostra o nosso pecado. E a partir disso, nós temos uma postura de humildade, de clamar a misericórdia e o perdão. Esta postura de Josias, por causa dessa postura, Deus traz uma mensagem através da profetisa. Sim, o juízo virá. Ele virá com certeza, já foi determinado. Mas, por causa da sua postura, eu vou postergar esse juízo. Ele não virá nos seus dias. Judá encheu o cálice da ira divina, mas por causa da humildade, do quebrantamento, Josias alcançou misericórdia. Não veria o mal que seria trazido à nação, não veria invasão babilônica, teria paz em seus dias. Isso confirma as palavras do salmista, lá no Salmo 51, versículos 16 e 17. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Josias não se mantém apenas naquela palavra, sim, graças a Deus vai dar tudo certo, não vai ser nos meus dias. Não, ele é impactado pela palavra, mas ele toma uma postura maravilhosa. Ele compartilha esta palavra ao povo. Ele leva a lei para ser lida com todo o povo. Ele não guarda a palavra para si ou para os sacerdotes. Ele chama todo o povo, ele convoca, ele usa da sua autoridade real, ele chama os líderes e liderados, dos maiores aos menores. Ele chama para ouvir aquelas palavras, né? E leu aos ouvidos deles todas as palavras da aliança que se achou na casa do Senhor, segundo Reis 23, 2. Não só isso, ele toma uma posição. Nossos pais foram rebeldes, mas nossa geração, nós que estamos vivos aqui e que estamos ouvindo essa palavra, nós tomaremos uma postura, nós renovaremos a aliança com o Senhor. Segundo Reis 23, 3, o texto diz, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Então, Josias inicia e lidera uma reforma religiosa nunca vista antes em Judá ou Israel. Nenhum antecessor dele fez uma reforma tão drástica. A partir do capítulo 23, nós vemos uma série de atividades, uma série de trabalhos que Josias fez para honrar a aliança com o Senhor e limpar o povo da idolatria. Sua aliança não foi apenas verbal ou teórica, ele coloca em prática tudo aquilo que ele confessou diante de Deus e diante do povo. E ele começa combatendo ferozmente a idolatria. A partir do versículo 4 do capítulo 23, nós vemos uma série de ações. Ordenou a tirada dos vasos dedicados a Baal e outras divindades que, pasmem, estavam dentro do templo do Senhor, estátuas de Baal e outras divindades. Destituiu os sacerdotes que estavam envolvidos com o sincretismo religioso e aqueles que adoravam abertamente o sol, a lua, o planeta, os exércitos. Destruiu a casa de sodomitas, pessoas imorais que estavam próximas ao templo. Praticamente junto ao templo havia casa de pessoas imorais, sodomitas, que através da prostituição, através de práticas imorais ilícitas, eles praticavam o culto às divindades pagãs, ali ao lado do templo, e moravam ali. E ele destrói isso aí. Profanou Tofete, lugar da chama, ao sul de Jerusalém, onde havia rituais dedicados a Moloque, onde pessoas sacrificavam seus filhos, queimavam seus filhos a essas divindades. Destruiu altares edificados por Salomão, queridos, olha, provavelmente para satisfazer suas esposas pagãs. Destruiu os altares de Astarote, consorte de Baal, deus dos fenícios, deus da lua, da fertilidade e do sexo. Quemós, deus dos moabitas, o destruidor, tinha gosto por sangue. Milcom, deus dos amonitas, que muitos defendem que era o próprio outro nome dado a Moloque. Isto havia em Jerusalém, desde a época de Salomão, desde o começo ali, logo após a morte de Davi, já no final do reino de Salomão,
inicia-se esse período de idolatria e o povo envolvido com isso. E não é só em Judá. Ele avança por sobre o reino de Israel. Israel, a esta época, o reino já havia sido destruído pelas sírias e os seus cidadãos desterrados. Mas aí havia cidades ali, havia ainda uma população vivendo ali. E ele avança pelo território de Israel, né, o antigo reino de Israel, e começa também ali destruir os altares construídos por Jeroboão, que estavam lá em Dan. Ele destrói, em Betel, em Dan, ele destrói os bezerros de ouro construídos e os altares construídos ali, cumprindo uma profecia feita 3 séculos antes. 1 Reis 13:2. Eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, sobre que te queima o incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Sim, ele profana esse santuário, queimando os ossos humanos. E naquela época, quando isso era feito, jamais um santuário, um altar, poderia ser levantado no local. Ele cumpre essa profecia feita anos atrás, mas veja, uma idolatria que começou 3 séculos antes. Estamos falando de 300 anos de idolatria em Judá, sincretismo, ocultismo, sacrifícios humanos entre o povo que deveria ser luz entre as nações, começando por Salomão, Jeroboão, passando por vários outros reis, né? 330 anos de idolatria pesada e sincretismo religioso. Mesmo outros reis que andaram aí nos caminhos de Davi, piedosos como Asa, Josafá, mesmo Ezequias, não conseguiram extirpar a idolatria e fazer uma reforma tão profunda como feita pelo rei Josias. Isso nos mostra que o juízo divino que veio sobre Israel, né, através da Babilônia, profetizado por Isaías, Jeremias, e Miqueias, Amós e Abacuque, não foi sem causa. 300 anos, meus queridos, 330 anos do povo irritando a Deus, do povo enchendo o cálice da ira divina. E quando isso se completa, não tem mais volta. Não foi apenas um desvio de conduta, alguns anos de prática idólatra, não, foram 330 anos, 3 séculos de Deus através dos seus profetas, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a se retornar à aliança, chamando o povo a abandonar os seus líderes, Deus fazendo sinais e maravilhas através dos seus profetas, falando através deles ao povo, e o povo não deu ouvidos à voz. O cálice da ira se encheu, e ali a justiça seria derramada de forma irremediável, e nem mesmo a reforma feita por Josias, embora nos seus dias ela foi adiada, ela não impediu que o juízo de Deus viesse sobre Judá. Isso nos serve de exemplo. Deus é amor, cheio de misericórdia, benignidade, que tem prazer em perdoar e que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus pecados. Mas o nosso Senhor é justiça, não tolera a arrogância, não tolera o pecado, e chega o dia do acerto de contas. Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se e grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Salmos 18, 25 a 27. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Paulo ensina em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. O autor de Hebreus declara: como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, 3. Então ele diz, em Hebreus 3, 15, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Ele está dizendo, ouça e se arrependa antes que seja tarde demais. No ponto 3, celebração da Páscoa, a celebração da Páscoa, a restauração do culto e dos ofícios ao templo, foi somente após a renovação da aliança e a grande e trabalhosa batalha contra a idolatria, que durou centenas de anos. Foi feita uma limpeza moral e espiritual ali capitaneada por Josias. Só depois,
quando o ambiente estava propício, houve então a celebração da mais importante festa judaica, a Páscoa. Nem mesmo a Páscoa, que celebrava ali a identidade do povo, que celebrava a sua libertação do Egito, mas estava sendo celebrada ou celebrada de forma correta. Agora sim, com o coração purificado, livre dos ídolos, o povo da geração de Josias podia celebrar a proteção divina quando o juízo desceu sobre os egípcios lá na libertação, né? Celebrar o livramento da escravidão do Egito, celebrar o pacto entre Deus e seu povo. E lá em 2 Reis 23, 22, nos diz que nunca se celebrou tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, e nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Nunca houve, nem mesmo na época de Davi, houve uma celebração tão grandiosa. Não pelo tamanho, não pela pompa, não pelo luxo, não pela quantidade de animais sacrificados, não pelos rituais executados, mas porque o coração estava renovado e purificado, porque o coração estava voltado a Deus com alegria, devoção e humildade. Lembrando que a festa da Páscoa era celebrada dentro dos lares, entre o pai, a mãe e seus filhos ao redor da mesa, celebrando a libertação do Egito. Assim como Jesus Cristo também fez com seus discípulos na última ceia, né, reunidos ali. E Jesus Cristo é considerado a nossa Páscoa. Conclusões que nós tiramos. O avivamento espiritual promovido por Josias pode ser considerado uma respiração profunda antes do mergulho de Judá no julgamento divino, destruição e cativeiro. Esta reforma e essa celebração da Páscoa, esse período de governo de Josias, de paz, de prosperidade, de renovo espiritual, mostra aquilo que Israel deveria ter sido e não foi. Israel foi chamado para ser luz entre as nações, mas ela profanou o nome do Senhor, adotando idolatria e caindo no mesmo pecado das outras nações. Ela seguiu o exemplo e os referenciais políticos e religiosos das demais nações, abandonando o pacto que ele havia feito. Josias nos ensina outras lições também. Josias nos mostra que o caráter e fé não são heranças hereditárias ou biológicas, são posturas do coração de cada um de nós. A influência ambiental e familiar, embora importantes e tenham seu peso, e deve ser considerada em toda análise, mas não é determinante. Ao fim, cada um de nós somos responsáveis pelos caminhos, pelo caminho que decidimos tomar, pela atitude que devemos adotar, pelas posturas que nós assumimos. Josias, mesmo diante dos exemplos do seu pai e avô, Amon e Manassés, mesmo diante da situação de decadência moral e espiritual do seu tempo, mesmo diante de ter recebido como herança um reino com sérios problemas econômicos, sociais, morais e espirituais, idolatria, imoralidade, injustiça, violência, crueldade, corrupção, o sacerdócio já sem qualquer mais sentido, sincretismo religioso. Basta ler os livros dos profetas Isaías, Amós e Miqueias e nós podemos ter uma visão de como estava a situação. Leia capítulo 1 de Isaías, você verá, leia o livro de Miqueias e Amós, são livros curtos, e você verá a situação, a decadência do reino de Judá. Mesmo diante da apostasia do seu tempo, ele tinha o templo, tinha a Arca da Aliança naquele momento ainda, tinha os levitas, tinha os sacerdotes, sumo sacerdote, tinha os sacrifícios diários, mas não tinham qualquer compromisso, respeito, comunhão com o Deus verdadeiro. E Yahvé era apenas mais um Deus a ser sacrificado. Yahvé era só mais um dentro de um panteão para receber barganha, para receber trocas e sacrifícios em troco de bênção. As festas da Torá, que representavam a identidade do povo, não eram mais respeitadas. Mesmo diante desse quadro triste, ele decide seguir o exemplo de Davi e do seu bisavô Ezequias. E mais do que eles ainda, promovendo uma reforma radical. Ele decide servir ao Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele decide seguir o pacto feito no Sinai. A história e a vida de Josias põe por terra qualquer determinismo advindo de suposta maldição hereditária. Pais terríveis, mas ele, ao tomar postura,
ao momento de tomar uma decisão, ele decide fazer um caminho totalmente oposto e seguir o Deus verdadeiro. A história de Josias nos ensina que maturidade e postura espiritual independe da idade biológica. Desde os 18 anos ele toma a decisão de servir ao Senhor e serviu como nunca ninguém antes dele e fez uma reforma religiosa sem precedentes na história judaica. A história de Josias também nos ensina que um verdadeiro avivamento espiritual se inicia com o retorno à palavra de Deus. Sem o retorno à palavra, não há um avivamento sério, um avivamento real. Volta com a leitura pelos líderes e pelo povo. O avivamento começa com o quebrantamento, a leitura de todo o povo, o quebrantamento, o reconhecimento do pecado, o arrependimento, a busca por Deus, a destruição dos ídolos, a mudança de postura, um relacionamento baseado na graça e misericórdia, o que vemos na Páscoa, na celebração da Páscoa. O espírito da Páscoa é gratidão, é a misericórdia divina, e não em meros rituais, barganhas, méritos humanos ou uma religiosidade nominal e sem qualquer sentido prático. O verdadeiro avivamento vem com uma mudança do coração, em que nós nos dispomos a abandonar as outras vozes, os outros referenciais, os ídolos que construímos durante a nossa vida, abandonarmos todos eles e seguirmos apenas o Senhor Deus e a sua palavra. Por fim, Josias promoveu uma limpeza geral em Israel no seu tempo, no reino de Judá. Ele representa um tipo de Messias que purificaria o povo dos seus pecados. Necessitamos de avivamento enquanto há tempo. Avivamento que advém de retorno às Escrituras e lançarmos no fogo todos os nossos ídolos, para podermos prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus. Conforme Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2, não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo ora ao Pai dizendo, João 17, 15 a 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Esse Jesus agora é a nossa Páscoa, a nossa aliança, a nossa salvação, a salvação da ira futura, que virá breve e inevitavelmente sobre os habitantes da terra. 1 Coríntios 5, 7 e 8 nos diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, e não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que nós também possamos retornar à palavra, ter um espírito quebrantado, reconhecendo nossos erros, clamando a misericórdia divina, orando pela nossa nação antes que o juízo venha, para que possamos ser guardados como Josias e a sua geração foi guardados da ira. Nós também, como igreja, possamos servir ao Senhor para sermos guardados da ira futura que virá para julgar todo pecado, toda idolatria e toda malícia. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos.